Bom, falando de São Vicente de Paulo, mandar um abraço para o nosso amigo Dr. Ricardo, diretor daquela instituição, um grande amigo, uma pessoa extraordinária, um médico muito competente também. Tomaio, está muito em voga hoje uma questão, está passando aí, eu soube que você não assiste novela, que você nem sabe, mas dá uma coisa que acontece hoje muito... Vamos falar sobre a novela, hein? Vamos falar até de novela aqui. Então eu queria saber de você, o que é realmente esquizofrenia? Esquizofrenia pertence a uma gama grande de doenças que são as doenças psicóticas, transtornos psicóticos. Basicamente o que acontece ali é uma perda da capacidade de se relacionar com a realidade nos mesmos termos que os outros, certo? Então, a gente tem que desmistificar essa palavra psicose, que foi associado a uma coisa negativa, foi associado a uma coisa perigosa. Não é perigoso. Por exemplo, a esquizofrenia dentro desse grupo é somente uma das doenças, mas a importância que se dá para essa em particular é porque ela é geralmente mais grave, mais prolongada, tem um prognóstico pior, tem precisa de mais cuidados, enfim. Quais são os tipos de esquizofrenia? Bom, tem basicamente, não vou entrar nos detalhes, mas tem uma esquizofrenia que é mais comum, que é onde a pessoa, além da desorganização, além você vê que, porque a esquizofrenia em geral tem um problema de afeto, que nós chamamos afeto, ou seja, se eu chego e digo, oh, meu amigo, tanto tempo, e é uma coisa comum. Inclusive, pessoas que nos conhecemos agora, temos um contato afetivo para poder manter um tipo de conversação. Isso se vê prejudicado. Não necessariamente em todos os casos, porque eu estou fazendo, vamos dizer, o geral. Tem pessoas, inclusive agora eu gostei de ver o outro dia numa reportagem, eu não lembro o que foi de televisão, uma mulher portadora de esquizofrenia que foi lá dar entrevista junto com um outro e ela falou, normalmente você não vê diferença nenhuma. Pode ser qualquer um de nós. E então reforço a ideia de que o preconceito talvez seja a principal barreira que nós temos no tratamento. Porque... Saúde mental como um todo, né? Assim, um desconhecimento muito grande e tudo. Mas, e aí? Esquizofrenia tem cura? Essa é uma pergunta difícil, porque em saúde mental nós dizemos que não existe o conceito de cura. Em medicina, em geral, não gostamos de dizer cura. Cura é se a ferida melhorou e já cicatrizou. Tá, tudo bem. Mas é uma das doenças que costuma ser difícil, tem um prognóstico difícil. Então ele vai para uma gravidade em grande número de casos. Que tem pessoas que, especialmente hoje com as medicações que existem, conseguem, e não só as medicações, mas vários aspectos do tratamento que não existiam antes. Por isso eu não falei dos manicômios somente no sentido de que antes eram maus e agora nós somos bons. Não é isso. É no sentido de que no meio do século passado foi descoberta a clorpromazina, conhecido como Amplictil. O primeiro antipsicótico que fez com que pessoas que ficavam totalmente marginalizadas, em estado permanente de crise, fazendo o que nós chamamos de loucuras, de repente pudessem virar até perfeitamente normal. Então tem cura, sim, no sentido que nós usamos habitualmente. Esse paciente, né? Sim, mas não em todos os casos. Com um bom trabalho com essa pessoa, consegue-se uma estabilização. Essa estabilização pode ser ficar completamente normal, não diferencia pode ficar como qualquer pessoa, fazer qualquer trabalho, ou pode estabilizar com faltando alguma coisa, tendo um déficit, tendo algum prejuízo, mas que consegue trabalhar, consegue fazer as coisas, mas com suas peculiaridades. Mas também quem não tem, né? É isso que eu ia falar com você, doutor Maio.
o que é normal e o que não é, né? Exatamente. Qual o parâmetro ideal para saber isso? É realmente interessante. A ideia de que tem um curral onde os que estão dentro são normais, os que estão fora não são, eu acho que deveria ser substituído por uma ideia de que é um contínuo. E esse contínuo muda. Todos nós temos nossos problemas, cada um tem... além do qual todos somos suscetíveis a todas essas doenças. A gente fala das doenças como uma coisa abstrata, mas o dia de amanhã eu posso estar com a própria doença que estou falando hoje. A esquizofrenia, ela pode ser herdada, pode ser adquirida ou ambos? Ambos. Pode... Porque, de fato, já é provado um componente genético, é provado também, existe um estudo clássico, estudo com os gêmeos que chamam monozigóticos, ou seja, a carga genética deles é a mesma. Então, um deles, nesse caso, que um é adotado por uma família e o outro fica na mesma família. Porque a gente teve uma época em que se dizia, não, a mãe é culpada de tudo, certo? Pode ser, tem uma influência, lógico, a mãe tem influência em todos nós, mas é uma coisa multifatorial. Então, esse gêmeo que foi criado dentro da família e o outro que foi criado de fora, acontece que algumas vezes ele vai desenvolver também, mas não tão frequentemente quanto se fica na família. Isso aponta para que o ambiente também tem um meio efeito. Também. E tem várias teorias, e nem vou entrar nisso porque é muita coisa, mas uma virose da mãe quando está grávida, foi uma das teorias que até hoje não está descartado, pode ser. Além do qual, a teoria hoje mais aceita é de que seja, na verdade, não uma doença única. Não é como se fosse doença de Chagas. Doença de Chagas tem o Trypanosoma cruzi aí causando dilatação do coração, porque afeta o sistema nervoso, enfim. Mas aqui não, aqui a gente não tem um patógeno, não tem um culpado, não tem uma coisa específica. Talvez um grupo de doenças. Somatório de... Exato. E também com uma variedade sintomática muito grande.